Olá, consumidores, está no ar mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um programa que todas as semanas traz temas importantes para o fortalecimento dos direitos de todos os consumidores cabo-verdianos. Um ouvinte ativo da ADECO está sempre ciente dos seus direitos e deveres enquanto consumidor. Por isso, é relevante que escute todos os nossos programas e faça parte desta luta, porque afinal, consumidores somos todos nós. E para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. Edboconta fala das perdas de água em Cabo Verde. Minuto Cidadania com o cidadão e associado da ADECO, António Pedro Silva, a chamar a atenção para a necessidade de preservação e aproveitamento dos reservatórios de água em São Vicente. Informação Jurídica responde à seguinte questão. Comprei um produto sem saber que era roubado. Posso ser responsabilizado criminalmente por isso? A ADECO responde a um trabalhador que quer saber se os seus direitos estão salvaguardados, uma vez que a empresa onde trabalha ficou destruída na decorrência da tempestade que assolou a ilha de São Vicente no passado dia 11 de agosto. Em Minuto do Consumidor, saiba como proceder em caso de cobrança indevida. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. Educação financeira para um consumo consciente traz o tema Doar a força do Juntamun. Em Educação Financeira, o caminho para a recuperação financeira. ODS Agenda 2030 Erradicação da Fome, um objetivo exigente e que demanda tempo e cooperação para ser uma realidade a longo prazo, tema a ser abordado pelo colaborador Gustavo Ramos. E por último, em Consumo Consciente, fortes chuvas exigem cuidados. Como aproveitar e se proteger durante este período? Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Em Cabo Verde, país arquipelágico marcado pela escassez de recursos hídricos e forte dependência da dessalinização e da captação de águas subterrâneas, as perdas de água constituem um dos maiores desafios para a sustentabilidade do setor. Grande parte da água produzida não chega ao consumidor final devido a fugas nas redes de distribuição, ligações clandestinas, avariações técnicas e limitações na medição e gestão. Nesta edição da rubrica Edboconta, o engenheiro Marco Cruz fala-nos das perdas de água em Cabo Verde e o seu impacto econômico, tanto para os produtores como para o consumidor final. Água perdida, água mais cara. Em Cabo Verde, entre 44% a 60% da água tratada se perde antes de chegar à sua torneira. Quase metade do que a Eletra produz. Desaparecem vazamentos em tubulações antigas e mal projetadas ou mantidas, para além de furtos e práticas ilícitas. Também, quase 44% dos lares cabo-verdianos não tiveram acesso à água suficiente em 2024. E não é só a quantidade que se perde, é também a qualidade. Quando a rede é velha, sujeira e micro-organismos entram pelos furos, contaminando a água. Resultado? Muitas famílias não confiam no que sai da torneira e gastam mais comprando água engarrafada. 72% dos agregados utilizam água engarrafada porque consideram-na mais saudáveis, segundo a INE. Produzir água não é barato nos principais centros urbanos de Cabo Verde. No sistema de osmose inversa, cada metro cúbico consome 2,4 kWh de energia elétrica. Com o preço da eletricidade, isso custa caro e você paga na conta. Hoje, com 44% de perdas, o custo repassado é cerca de 339 escudos por metro cúbico. Se reduzíssemos as perdas para 20%, cairia para 207 escudos por metro cúbico. Isso é 38,8% mais barato. Economia no bolso de todos. A cidade da Praia tem a tarifa de água mais cara de Cabo Verde pelas perdas de água que rondam os 60%. Países com redes modernas perdem menos de 20% da água. Investir na rede significa água mais limpa, tarifas mais justas e menos desperdício. Água é direito, não é luxo. Denuncie vazamentos ou práticas ilícitas. Cobre melhorias e faça a sua parte. Juntos podemos mudar esta realidade. Em
Cabo Verde, as chuvas intensas podem ser tanto solução como problema. A tempestade que assolou São Vicente a 11 de agosto mostrou a urgência de investir em reservatórios e sistemas de drenagem que permitam reduzir os estragos causados pelas inundações e, ao mesmo tempo, aproveitar a água para os tempos de seca. Neste sentido, repomos a edição da rúbrica Minuto Cidadania do dia 3 de abril do ano em curso, com o cidadão e associado da ADECO, António Pedro Silva, a chamar a atenção para a necessidade de preservação e aproveitamento dos reservatórios de água em São Vicente. Comemorou-se no passado dia 22 de março o Dia Mundial da Água, uma data de extrema relevância e que deveria merecer a maior das prioridades em Cabo Verde. Este ano, as Nações Unidas adotaram como lema a preservação ou proteção dos glaciares, também denominados de geleiras no Brasil. Os glaciares são das maiores fontes de água potável do mundo. Tem uma enorme quantidade de água que é utilizada das mais diversas formas, na agricultura, no consumo humano, etc. Cerca de 2 bilhões de pessoas dependem dessa água. Glaciares que são gelo compactado só existem nas zonas muito frígidas, nos polos, na Groenlândia e em montanhas muito elevadas. No caso de Cabo Verde não temos glaciares ou geleiras, mas podemos aproveitar a água, em particular a pouca água das chuvas, que é muita água, que infelizmente é, por exemplo, em ilhas como São Vicente, praticamente encaminhadas para o mar para provocar inundação na cidade. Infelizmente, ou felizmente, no passado, 30, 40 e mais anos, construíram uma grande quantidade de diques, que neste momento, por falta de manutenção, estão degradados, assoreados ou mesmo danificados. Urge uma intervenção urgente para reposição da capacidade de captação e de infiltração de água desses diques. Igualmente, temos uma potencialidade enorme, como, por exemplo, estradas como essas, que podem funcionar como enormes diques, mas que infelizmente fazem essas estradas e fazem aberturas para a água ser encaminhada para o mar. É um desperdício. Com pequenas obras nesses diques, que algumas pessoas podem fazer, pode-se rapidamente reter uma grande quantidade de água para alimentar os lençóis freáticos, criar condições de agricultura e criar pós-trabalhos sustentáveis. Para concluir, apelava às autoridades, no sentido de agirem, da recuperação desses diques, para não só prevenir inundações, por exemplo, no caso da cidade de Mindelo, como também garantir maior infiltração de água para apoio à agricultura, bem como para desenvolvimento agrícola. E pode-se utilizar mão de obra local, os materiais locais. Não precisamos de grandes obras de construção civil, de grandes empresas. Pedras temos à vontade, terra temos à vontade. Logo pode-se fazer muito com pouco. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Comprei um produto sem saber que era roubado. Posso ser responsabilizado criminalmente por isso? Quem nos traz resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça na rúbrica Informação Jurídica. Muitas pessoas acreditam que apenas não saber da origem ilícita de um produto é suficiente para evitar problemas legais. No entanto, isto não corresponde à realidade. A lei penal estabelece que quem, com a intenção de obter vantagem patrimonial, adquirir, receber, conservar ou ocultar bens provenientes de crime, pode ser punido com pena de prisão ou com pena de multa. A lei pune quem compra sabendo da origem ilícita do produto e, da mesma forma, pune também aquele que não sabia da origem ilícita do produto, mas deveria ter suspeitado
pelas circunstâncias da negociação. Ou seja, mesmo que não haja uma intenção criminosa, o descuido ou a falta de diligência em comprovar a legítima proveniência do produto pode ser interpretado como negligência ou imprudência e, portanto, gerar responsabilidade. Assim sendo, é importante adotar uma postura cautelosa em qualquer compra, especialmente se for um produto usado. Suspeite sempre que o preço estiver muito abaixo do valor do mercado ou do valor usual. Evite comprar em locais sem estrutura formal e certifique-se de exigir comprovativos como faturas, recibos ou talões. O barato pode custar a sua liberdade. Um trabalhador quer saber se os seus direitos estão salvaguardados, uma vez que a empresa onde trabalha ficou destruída na decorrência da tempestade que assolou a ilha de São Vicente no passado dia 11 de agosto. A DECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Os direitos dos trabalhadores em situações de calamidades, como desastres naturais, pandemias ou outras emergências públicas, são salvaguardados por meio de um conjunto de mecanismos legais, políticas e contratuais que visam proteger e mitigar os impactos socioeconômicos desses flagelos. A lei laboral garante a manutenção de salário mínimo ou a remuneração equivalente, a garantia de não demissão arbitrária ou sem justa causa, a férias remuneradas, a segurança social, entre outros direitos fundamentais que são assegurados pela Lei-Mãe, a Constituição da República. Considerando que o governo de Cabo Verde declarou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, após a tempestade tropical que devastou infraestruturas e causou danos significativos, podemos analisar a situação sob a ótica da legislação trabalhista cabo-verdiana e os direitos dos trabalhadores afetados. Quando uma empresa é completamente destruída em circunstâncias como condições meteorológicas extremas, uma tempestade natural, estamos diante de uma situação de força maior, e o Código Laboral prevê o encerramento definitivo do estabelecimento ou a suspensão do contrato de trabalho. Havendo o encerramento definitivo por motivos de força maior, os trabalhadores contratados por tempo indeterminado têm direito à indemnização calculada conforme os critérios do despedimento coletivo, isto é, têm direito à indemnização correspondente a um mês de retribuição por cada ano completo de serviço. Já o trabalhador contratado por tempo determinado é pago o valor correspondente às retribuições vincendas até o termo do prazo, ou seja, as retribuições a que teria direito pelo restante do tempo do contrato. Portanto, mesmo após a destruição total da empresa por uma tempestade, os direitos dos trabalhadores estão salvaguardados pela legislação cabo-verdiana. Os empregadores ou os responsáveis legais têm a obrigação legal de indemnizar os trabalhadores em caso de encerramento definitivo por motivo de força maior. Em situações de calamidade, o contrato de trabalho pode ser suspenso, mas os direitos essenciais, como o salário, férias e segurança social, devem ser garantidos. É importante ressaltar que, em caso de calamidades, o trabalhador deve buscar amparo legal imediato junto dos seus sindicatos ou da legislação trabalhista para esclarecer e assegurar os seus direitos. Consumidor. Imagina que cancelou um serviço pago, mas ainda continua a receber cobranças. Sabia que isto se trata de cobrança indevida? Simone Delgado explica-nos como proceder perante esta prática na rúbrica Minuto do Consumidor. Minuto do Consumidor. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. Hoje trazemos uma questão que pode acontecer com qualquer pessoa. Você cancelou um serviço como o da internet ou a televisão paga, mas continua a receber cobranças. Atenção, isso é ilegal. Ao solicitar o cancelamento de um serviço pago, a empresa tem a obrigação de encerrar o contrato e cessar imediatamente qualquer cobrança.
Para se proteger, exija sempre o comprovativo do pedido de cancelamento, indicando a data e o canal utilizado, como e-mail, atendimento telefónico, presencial, etc. Esse registro é a sua garantia em caso de problemas. Se mesmo após o cancelamento continuar a receber cobranças, contacte a empresa com uma cópia do comprovativo e exija a correção imediata. Se não resolverem a situação, apresente uma reclamação junto à entidade reguladora do setor ou recorra à Associação para a Defesa do Consumidor. A cobrança indevida é uma violação dos seus direitos enquanto consumidor. Informe-se, defenda-se e exerça os seus direitos. Seja um consumidor consciente e participativo. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post no Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Yeah, vou saber, fica cool. Posso falar? Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Bora-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancela voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, a me ter 10 anos de experiência e a me seguir todo o programa da DEC, com estado bem informado e os direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não bem? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. De tudo crioulo, no como passeio, filho de Deus vai levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO está do lado dos consumidores. O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde. Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO?
Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Em situações de calamidade como este que temos vivido nos últimos dias em Cabo Verde, particularmente na ilha de São Vicente, onde muitas famílias ficaram vulneráveis a necessitar de apoios urgentes, doar surge não só como um gesto de solidariedade, mas também uma forma concreta de devolver dignidade, esperança e condições mínimas de vida às pessoas afetadas, fortalecendo a união e a resiliência da comunidade. E por isso, nesta edição da rubrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, Rosalina Lima traz o tema Doar a Força do Juntamu. Bem-vindos a mais um programa sobre educação financeira. Nos últimos dias, Cabo Verde viveu momentos de verdadeiro terror. Uma tempestade que deixou rastros de destruição por onde passou. Vidas foram ceifadas, casas e negócios destruídos, famílias perderam tudo, sonhos e esperança. Mas no meio do caos, algo se acendeu. Algo mais forte que a tempestade. O Juntamu, a força de nos levantarmos juntos e que nos dá coragem para recomeçar. É nesses momentos que percebemos o verdadeiro valor da nossa nação. Doar com o coração a força imbatível que está a erguer nos São Vicente. Doar não é apenas oferecer algo material, é partilhar esperança, é mostrar que ninguém está sozinho. Cada gesto, por mais pequeno que pareça, é um tijolo na reconstrução. É uma mão que levanta, outra mão caída. Doar não é apenas uma escolha moral, é um ato de coragem e de cidadania. A educação financeira também nos ensina isso. Ensina-nos a gerir recursos, mas também a usar o que temos para fazer o bem. Afinal, o verdadeiro valor do dinheiro está no que ele pode fazer de positivo na vida de outros. Hoje, desafio cada um de nós a refletir. Como posso contribuir? Pode ser com o tempo, com recursos, com habilidades, com amor. Não importa onde estejas, em qualquer canto do mundo, o teu gesto de doar tem o poder de atravessar fronteiras, de alcançar vidas que precisam de ajuda. Ao unir-te a essa causa, essa onda de solidariedade, o teu ato ganha força e ecoa muito além do que imaginas, transformando pequenas ações em enorme onda de mudança na vida de outros. Não importa o tamanho do gesto, não importa a força da intenção, porque juntos, com o Juntamu, podemos transformar tragédias em esperança e reconstruir nos São Vicente. Até o próximo programa. A recuperação financeira é o processo de reorganizar e fortalecer a gestão dos recursos econômicos após um período de dificuldades ou perdas. Envolve medidas como controlo de gastos, aumento de receitas, renegociação de dívidas e criação de estratégias sustentáveis que permitam restabelecer a estabilidade. Informe-se mais sobre o tema com a economista Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. O caminho para a recuperação financeira. Muitas pessoas passam por momentos de dificuldades financeiras.
dívidas acumuladas, gasto acima do rendimento e a falta de organização no orçamento. A boa notícia é que, com disciplina e conhecimento, é possível recuperar a estabilidade financeira e voltar a ter tranquilidade no dia a dia. Reconheça a situação atual. O primeiro passo para recuperar as finanças é fazer um diagnóstico da sua realidade. Quanto ganha, quanto gasta por mês, qual é o valor total das dívidas. Enfrentar a situação de frente ajuda a tomar decisões conscientes. Organize o orçamento. Anote todas as entradas e saídas de dinheiro. Classifique os gastos em essenciais: alimentação, transporte, educação, saúde. E supérfluos: lazer exagerado, compras por impulso, assinaturas desnecessárias. Corte ou reduza o que não é prioridade. Negocie dívidas. Se estiver endividado, não fuja do problema. Procure negociar prazos, juros menores e até desconto à vista. Muitas instituições financeiras oferecem condições especiais para quem demonstra interesse em pagar. Adote hábitos conscientes. Planeje suas compras. Invista em conhecimento e em práticas de consumo sustentável. Trace objetivos financeiros. A recuperação financeira não é apenas sair do vermelho, mas também construir um futuro sólido. Defina metas, pagar dívidas, juntar para um projeto, investir no seu desenvolvimento ou conquistar a independência financeira. Recuperar-se financeiramente exige coragem, disciplina e paciência. Cada pequeno passo, quando mantido em consistência, leva a grandes mudanças. A educação financeira é a chave para transformar dificuldades em oportunidades de crescimento e alcançar equilíbrio e prosperidade. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. A paz e a justiça social exigem que todos estejam em condições de responder às suas necessidades, pelo menos as básicas. E diante de situações de pobreza, responder aos desafios, até mesmo os mais indispensáveis do dia a dia, fica complicado. A ONU tem a exigente meta de erradicar a pobreza até 2030. E nesta edição da rubrica Objetivo de Desenvolvimento Sustentável pela Paz e Justiça Social, Gustavo Ramos aborda a segunda área prioritária da Agenda 2030, a erradicação da pobreza no mundo. 2030 já está à porta. Parece que até lá os índices de fome possam diminuir, mas longe de podermos acabar com a fome no mundo. Como bem sabemos, é algo que já perdura por séculos, e em 15 anos, tempo que a ONU estipulou para alcançar as metas relativamente aos ODS Agenda 2030, é extremamente curto para chegar a todos e até mesmo criar condições para que possamos acabar com a fome no mundo. Erradicar a fome não é uma tarefa fácil e está completamente enganado quem porventura estará a pensar que até 2030 as coisas vão ficar resolvidas. Para além de viverem na pobreza, muitos são os casos de pessoas que passam fome, um pouco por todos os cantos do mundo. Erradicar a fome é o segundo objetivo prioritário das Nações Unidas para a Agenda de 2030, relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma meta que exige, sem dúvidas, esforços constantes e um período de tempo maior para sua concretização. Na verdade, está longe de ser uma tarefa que se executa do dia para a noite, e muito menos sem estratégias que vão de encontro às dificuldades das populações que vivem na pobreza. O Índice de Fome de 2023 mostra que, após várias décadas de avanços até 2015, os progressos contra a fome em todo o mundo continuam em grande medida estagnados. Este índice mostra que, embora alguns países tenham feito progressos significativos, pouco se avançou na redução da fome a nível mundial desde 2015. De 2017 a 2023, o número de pessoas subnutridas, que se define como o estado em que um indivíduo não ingere a quantidade de nutrientes essenciais que o corpo necessita para funcionar corretamente, aumentou de 572 milhões para um número estimado de 735 milhões. As regiões do mundo com níveis mais elevados de fome, segundo o Índice Global da Fome, são Sul da Ásia,
a Ásia Meridional e a Ásia Subsaariana. Registros apontam que 9 países apresentam níveis alarmantes de fome: Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Níger, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. Ao ritmo atual, 58 países não conseguirão reduzir a fome até 2030. O relatório do Índice Global da Fome de 2023 justifica que a estagnação na diminuição dos índices de fome se deve aos efeitos de várias efemérides que o mundo atravessou nos últimos anos. São exemplos a pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia com o aumento dos preços dos alimentos, a estagnação económica, os impactos das alterações climáticas e os conflitos persistentes que muitos países no mundo enfrentam. Nestes moldes, as projeções sugerem que nenhum dos indicadores do Índice Global da Fome atingirá as metas de 2030, estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Erradicar a fome é um dos objetivos mais exigentes que a ONU e os seus 193 Estados-membros têm para responder. Fortes chuvas exigem cuidados, portanto, a rubrica Consumo Consciente vem nos trazer algumas dicas de como aproveitar e se proteger durante o período de chuvas. Olá, consumidor consciente, seja muito bem-vindo a mais uma edição da sua rubrica Consumo Consciente, no ar semanalmente aqui no programa da ADECO. Fique ligado porque quem sabe consome melhor e, como você já sabe, saber é poder. E dada a relevância do tema, hoje vamos falar sobre as fortes chuvas que exigem cuidados redobrados. Vou partilhar algumas dicas importantes para se proteger e também aproveitar melhor este período chuvoso que podemos enfrentar nos próximos tempos. As chuvas são sim um fenómeno natural que traz muitos benefícios, mas também exigem atenção e prevenção. Em períodos de maior intensidade, podem ocorrer alagamentos, enxurradas e impactos no sistema de abastecimento de água, como vimos e sentimos nas últimas semanas em algumas ilhas do nosso Cabo Verde. Por isso, é essencial adotar hábitos conscientes para garantir o uso eficiente da água e minimizar assim os riscos. Então, como aproveitar as chuvas para economizar água? Mesmo com o aumento do volume de água, é importante manter a consciência ambiental e evitar desperdícios. Algumas práticas podem contribuir para um consumo mais responsável, tais como reaproveitar a água da chuva, instale calhas e recipientes próprios, como cisternas, e utilize essa água para regar plantas, lavar áreas externas ou para descarga da sanita, sempre garantindo o armazenamento adequado. Verifique possíveis vazamentos. O período chuvoso é uma boa oportunidade para verificar se há fugas de água em torneiras ou tubulações. E como armazenar a água da chuva com segurança? Seja para reutilizar ou para reservar em caso de instabilidade no abastecimento, siga estes cuidados. Mantenha os recipientes sempre bem tampados, evitando a proliferação do mosquito da dengue e outros vetores de doenças. Utilize filtros ou peneiras para impedir a entrada de folhas, insetos e outras sujeiras. Evite o contacto direto com a água captada e utiliza apenas para atividades que não envolvam consumo humano, como limpeza e irrigação de plantas. Proteja-se contra alagamentos e temporais. Além dos benefícios, as chuvas intensas também trazem riscos, como alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. Por isso, evite circular em áreas alagadas a pé ou de carro, pois há riscos de correnteza e buracos encobertos pela água. Proteja a sua saúde. Não ande descalço em águas de enxurrada que podem estar contaminadas. Fique atento à rede elétrica. Evite contacto com postes ou fios caídos. Em caso de enchente, desligue os aparelhos elétricos e não toque em tomadas molhadas. Limpe as calhas, ralos e valas para evitar entupimentos e acúmulo de água perto da sua casa. Armazene alimentos em locais altos e protegidos da umidade. E mantenha-se informado. Em caso de chuvas intensas, acompanhe os alertas meteorológicos e siga as orientações das nossas autoridades. Com o apoio e a atenção da população,
podemos atravessar a época das chuvas com mais segurança e consciência. Lembre-se, quem se previne, vive melhor. E saber é poder. Até a próxima semana. E assim terminamos mais uma emissão do programa. Gratos pela vossa audiência. Já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Se não teve oportunidade de escutar o nosso programa nas rádios, ainda pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, e também pode ler a nossa coluna no jornal Terra Nova e assistir o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.